Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso, você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail, que já fica aqui embaixo na descrição também, assim como o link lá pro Spotify. E bom, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de hypar se tiver aparecendo aí essa opção para você. Bom, gente, agora sim, recadinhos dados, vamos ao que interessa, que é o nosso relato. E bom, gente, o nosso relato de hoje se chama Fui uma Maledite e me arrependo muito. Oi, Li, por favor, não revele o meu nome, pois é uma história bastante delicada e eu tenho medo que alguém me reconheça. Bom, hoje eu tenho 45 anos, mas essa história começou quando eu tinha apenas 12 anos de idade. É uma história que eu me arrependo muito e até então eu não sabia o que era uma maledite. E foi depois que eu conheci o seu canal recentemente que eu descobri, o que é uma maledite. E eu acredito que eu tenha sido uma na vida de muitas pessoas. Mas bom, sem mais enrolações, porque eu sei que você não gosta, vamos para a história. Bom, eu tinha 12 anos na época e os meus pais estavam passando por um divórcio bem turbulento. Mas bem turbulento mesmo, do nível em que eles pareciam que iam se matar dentro de casa. Vendo a situação, minha avó disse que eu ia morar com ela. Minha família toda, assim, no geral, tinha uma condição financeira muito boa, e minha avó queria que eu fosse morar com ela, isso em outra cidade, e lá eu poderia estudar, enfim, focar mais ali na minha pré-adolescência do que focar em ter que salvar minha mãe ou meu pai das brigas, enquanto eles não se divorciavam de vez. O problema é que o tempo que eu fiquei ali na casa da minha avó não deu muito certo. Mas não por atrito ou algo do tipo, foi mais por questões de saúde. Porque depois de uns 2 meses mais ou menos, ela começou a passar por uns problemas sérios, precisou de cuidado. Então, como alguém que precisava de cuidado, como ia cuidar de mim, que tinha 12 anos de idade, tinha que levar para escola, enfim, aquela coisa toda. E é aí que tudo começa. Bom, eu vou nomear as pessoas a seguir com nomes fictícios. Vou chamar minha tia de Andreia e o meu tio de André, que eu acho que assim fica mais fácil, pois o nome deles vão se repetir ao longo do relato e como são nomes fictícios, eu fico com medo de acabar trocando, então vai ficar André e Andreia. E eles tinham uma filha que aqui eu vou chamar de Ana, que também é um nome fácil para eu lembrar. Bom, diante de toda a situação, Andreia decidiu me acolher, lembrando que essa família era toda por parte da minha mãe. Andreia decidiu me acolher e Ana tinha praticamente a mesma idade que eu e nós éramos próximas até, apesar de que antes eu morava em outra cidade. A gente já estava estudando na mesma escola, como morávamos perto da minha avó, então a gente se comunicava bastante, mas agora nós estávamos morando juntas, o que era bem legal. E bom, Li, o tempo foi passando, morar com eles era normal, igual morar com a minha avó. E eu sei que vocês devem estar se perguntando quanto aos meus pais. Bom, eles continuavam, na cachorrada deles lá. Minha mãe querendo divórcio, meu pai não aceitava, mas mesmo assim tinha uma amante. Ai, foi uma briga gigantesca e parecia que nunca ia ter fim. Então os meses foram se passando e eu continuei morando com André e com Andreia. Nesse tempo, a minha avó até se recuperou, mas como eu já estava morando lá, eu já estava com meu quartinho todo montado direitinho, pois eu ficava no quarto de hóspedes, que nesse momento já era meu. Então acabou que lá eu estava e lá eu fiquei. Li, com quase 1 ano morando com a família, começou a acontecer umas coisas meio estranhas. Isso eu já estava ali com os meus 13 anos, e eu comecei a perceber que o André me olhava de uma forma estranha. Sim, Li, um homem adulto, na época já, e eu ali uma menina de apenas 13 anos. Mas só hoje eu sei o quão problemático era essa situação.
No início eu comecei a estranhar essas olhadas, mas depois eu acabei gostando. Eu gostava da atenção que ele me dava. Então eu fazia algumas coisas aqui, outras ali, para ele me olhar ainda mais, como usar umas roupinhas de dormir mais curta, ou então ficar para lá e para cá de toalha pela casa, coisas do tipo. E eu também tentava ficar assim, sempre sozinha com ele. Quando minha tia ou a minha prima iam no mercado, por exemplo, eu sempre me fazia de difícil, falava que não estava me sentindo bem, para eu ficar em casa, a sós com ele. Até que depois de tanto flertar, um certo dia ele acabou me puxando e me dando um beijo. Na hora eu achei aquilo tudo muito estranho, nojento, sabe? Porque ali eu me dei conta que ele era meu tio, ele era muito mais velho que eu, sem contar, né, que ele era casado com a minha tia. Então, assim, né, ele tinha uma filha da mesma idade que eu, e tudo isso passou assim ao mesmo tempo ali na minha cabeça enquanto ele me beijava. Nisso eu o empurrei, ficou uma sensação meio estranha, eu saí correndo, e eu fiquei por uns bons dias pensando naquilo. E ele lá, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas bom, com o passar dos dias, eu pensando cada vez mais naquele beijo, pensei que queria mais, então continuei me insinuando. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu não quero usar, né, muitas palavras explícitas, enfim. Mas nós começamos a ficar novamente. E no início ficávamos só nos beijos, mas depois acabou que nós tivemos ali relação sexual. E sim, gente, ele acabou tirando a minha virgindade. E ali foi quando eu comecei um caso com o meu próprio tio, morando debaixo do mesmo teto que a esposa dele e a filha dele, que me acolheram de braços abertos. Nós tentávamos esconder ao máximo, porém a minha prima Ana, acredito ter sido a primeira pessoa que percebeu. Até que um dia ela chegou para mim e falou que aquilo que eu estava fazendo não era certo, que isso ia magoar muito a sua mãe, que, né, me amparou. E eu comecei a me fazer de desentendida, que eu não sabia do que ela estava falando e que ela estava vendo coisas. Ela ficou em silêncio e não falou mais nada. O tempo foi passando, né? Os meses foram passando e continuamos mantendo ali o nosso caso escondido. Eu lembro que sempre que ele ia me levar para a escola, junto, né, com a filha, ele esperava a Ana sair e depois sempre falava alguma coisa carinhosa ou me dava um beijo. Às vezes, ele pedia para eu mentir, dizendo que estava indo na casa de alguma colega fazer trabalho, quando ele arrumava uma desculpa no trabalho, e aí a gente ia se encontrar e íamos para um motel. Isso durou muitos e muitos meses e só a Ana desconfiava da situação. Até que um dia aconteceu assim, a desgraça. Eu simplesmente engravidei. Li quando eu fiz o teste, que eu comprovei ali o que eu já desconfiava, minha pressão caiu e eu acabei desmaiando. E ele, adivinha só o que ele fez? Nós estávamos em um motel quando eu fiz o teste, aqueles testes rápidos de farmácia, e ele simplesmente ficou enfurecido, ficou com muita raiva, com muito ódio e começou a me bater. Como se eu tivesse culpa de ter engravidado, sendo que ele era o adulto e ele que não usava nenhum preservativo, nem nada. Então ele começou a me bater, ele me bateu muito, muito, descontando em mim toda a raiva, toda aquela situação. Por conta, né, da surra que eu levei, eu tive que ir pro hospital. Chegando lá no hospital, ele inventou a maior desculpa, dizendo que eu havia brigado na escola. E o que ajudou ele nessa mentira foi que eu estava com o uniforme escolar. E aí ele disse que eu havia arrumado briga, apanhei e que a escola ligou. Ele viu o estado que eu estava e disse que me levou ao hospital. Bom, chegando lá, eles realizaram alguns exames e eu conversei com a enfermeira, né? Eu disse que eu estava grávida e que ainda não tinha contado para ninguém. E contei para ela que eu vi um pouco de sangue na minha calcinha.
Então fizeram um exame de sangue e, ao que tudo indicava, enfim, pela questão também do sangue na calcinha e de uma ultrassom que fizeram, assim, Li, eu não vou saber dizer ao certo tudo o que foi feito, porque isso já faz muito tempo e foi um dia muito traumático para mim. Mas no final das contas, eu perdi o bebê. Eu fiquei dias muito mal, tendo que fingir que tinha apanhado realmente na escola. Fora que eu não podia dizer, né, realmente a dor que eu estava sentindo, que foi a de perder uma criança. Sim, não era planejado, eu também não queria, mas eu sofri muito. Eu lembro que eu senti umas cólicas horríveis e eu não podia falar muita coisa, porque se eu pedia remédio ou pedia um pouco de atenção ou de carinho de alguém, todo mundo falava que era só eu não ter brigado na escola. E eu, assim, nessa altura do campeonato também não dava para eu querer muita coisa. Até porque, mesmo sendo nova, eu sabia a maldade que eu estava fazendo, né, pelas costas, não só da minha tia, como da minha prima, mas de todo mundo ali da minha família, né? Mas enfim, o tempo foi passando e durante alguns meses a gente não ficava mais, né? Porque querendo ou não, essa questão da gravidez, da surra que ele me deu, foi coisa demais. Então ficamos um bom tempo afastados e eu até me senti aliviada, sabe? Porque assim, na minha cabeça, como eu não estava fazendo mais nada de errado, meio que era como se eu nunca tivesse feito nada de errado para minha tia. Mas depois de adulta eu fui perceber que não era bem assim. Bom, mas depois de uns meses, ele voltou a me procurar. E eu, que apesar de tudo era apaixonada por ele e o amava muito, eu cedi. E nós voltamos a ter um caso. Esse caso durou mais um tempo. Depois eu voltei a morar com a minha avó. Na época, acredito que a minha tia estava percebendo. Então, por isso, ela me despachou para casa da minha avó. Mas isso não adiantou muita coisa. Nós dois continuamos ali tendo um caso e ficando escondidos. Até que um dia nós demos um certo mole, né, entre aspas. Ao invés de irmos para um motel como nós sempre fazíamos, eu fui para a casa dele e da minha tia. E ela quase pegou a gente no pulo. Leandra, foi um sufoco. Eu tive que me esconder debaixo da cama e ficar lá por horas e mais horas, até ele finalmente conseguir tirar ela de casa para eu poder sair pela janela. Nossa, nesse dia eu me senti muito humilhada, eu me senti muito mal, sabe? Mas eu sabia que se ela tivesse pego a gente, teria sido pior. Minha tia sempre foi uma mulher muito brava. E eu sabia que ela, sei lá, ia tentar me matar, acabar com a minha vida. Mas até agora, essas coisas que eu contei não foram as piores coisas, pois a pior vem aí. Quando eu estava com 16 anos, eu conheci um rapaz. E sim, até os meus 16 anos eu tive um caso, né, com o meu tio. E aí, como eu conheci esse rapaz, ele tinha a mesma idade que eu, era aquela coisa jovem, sabe? Eu quis terminar o que eu tinha ali com o meu tio para ficar sério com esse rapaz. Mas Li, ele não aceitava de jeito, sabe? De jeito nenhum. Ele começou a me perseguir. Ele começou a perseguir o rapaz. E olha que assim, o rapaz não sabia dessa história. Não sabia quem era ele, até porque até então eu não tinha apresentado ele para minha família. Então ele só comentava comigo que tinha tipo um doido atrás dele, mas que ele não fazia ideia do porquê. Mas eu sabia. E agora ali, eu vou assim contar bem por cima e não vou entrar em muitos detalhes, porque na época foi uma coisa que muita gente ficou sabendo, saiu no jornal e tudo mais, então eu prefiro não dar muitos detalhes. Mas resumidamente, o meu tio acabou matando o meu namorado. Sim, gente. Gente, eu tô passada. Ele matou o menino por quem eu estava toda apaixonadinha. E o pior, ninguém nunca descobriu que foi ele. A única pessoa que sabe que foi o meu tio sou eu, porque eu sabia que era ele que estava perseguindo o meu namorado. Ele foi encontrado morto em um caminho que fazia sempre para chegar na casa dele, do trabalho para casa.
Ele morava em uma chácara, então ele tinha que passar por um caminho de estrada de chão com muito mato ao redor. E foi ali que provavelmente o meu tio atacou ele. Deu várias facadas pelo seu corpo, o que acabou ceifando a sua vida. E o criminoso, entre aspas, né, nunca foi encontrado. Eu sei que muita gente pode, sei lá, me julgar por eu não ter denunciado, mas assim, eu não tenho provas. Eu não consigo provar que foi ele, mas eu sei que foi ele. Eu fiquei horrorizada, eu fiquei abalada, assim, por muito tempo. E é agora que vocês vão entender o motivo que eu disse que eu não tenho como provar que foi ele, mas que eu sei que foi ele. Um tempo depois, quando aquela fase do luto já tinha dado ali uma passada, ele me procurou. Eu acabei cedendo, pois eu estava bem frágil nesse momento, e fomos para um motel e acabou, né, que a gente teve ali relação sexual. Quando acabamos, ele virou para mim e falou: "Você gostou do que eu fiz?" E assim, eu não entendi muito bem do que ele estava falando. Aí eu perguntei: "O que você fez?" Aí ele: "O gesto de amor que eu fiz por você, pra gente ficar juntos. Você é só minha e de mais ninguém." Então assim, né, ali eu tive certeza do que eu já desconfiava. Mas ele não falou de forma explícita que havia matado meu namorado. Mas, né, é óbvio que foi ele, né, gente? Eu entendi o que ela quis dizer. Ali eu fiquei completamente apavorada. Apavorada mesmo. Porque eu vi o quão louco aquele homem era. Ele já tinha me batido e agora matado uma pessoa. O que mais eu ia esperar acontecer para finalmente tomar uma decisão, né, assim, de tirar ele da minha vida? Então eu comecei a tentar. Mas era muito difícil, porque apesar de que eu tinha medo dele, ao mesmo tempo, enfim, eu era muito apaixonadinha nele, sabe? Mas bom, o tempo foi passando e a gente ficava meio que isso de idas e vindas, enfim, aquela coisa toda. Até que um dia o pior aconteceu. Essa situação, para quem, né, é mais novo, talvez vai ficar um pouco confuso, mas se passou na época do falecido MSN. E aí, quando eu tava morando na minha avó, que foi aquele tempo ali, né, que não sei se minha tia tava desconfiando, não sei. Eu fui pra minha avó e lá tinha um computador. E aí, a gente conversava pelo MSN. Eu da casa da minha avó, ele da casa dele. Só que teve algumas vezes que ele do trabalho dele conversava comigo que estava na casa dele. Então a gente tinha ali um certo contato assim, através do MSN. E aí eu não sei o que aconteceu na época. Eu não me lembro agora ali, realmente. Eu não lembro se era algum tipo de backup ou se as conversas não sumiam. Eu não sei o que aconteceu. Mas acredito que talvez tenha sido as conversas que não foram apagadas, né, na janelinha de conversa. E foi isso. E eu esqueci de deslogar no computador da minha prima um dia que eu fui lá para fazer um trabalho. Nesse dia, a impressora da minha avó não estava funcionando e eu precisava imprimir um negócio. Só que como eram muitas páginas e para matar ali o tempo, né, não tinha telefone, não era como é hoje em dia, eu loguei o meu MSN e fiquei batendo papo com umas amigas da escola. E aí, a impressão terminou, eu peguei as coisas e fui para minha avó. E eu deixei o bendito do MSN aberto. Então assim, eu não lembro, eu não sei muito bem como que foi, mas ela foi ligeira nas conversas. Então, apesar de nessa época eu já estar com uns 17 anos mais ou menos, e não estar vendo o pai dela com tanta frequência, ela conseguiu resgatar conversas de quando eu tinha 13 anos. E sabe o que ela fez? Ela imprimiu e saiu distribuindo para todo mundo da família ver. Olha ali, eu acho que eu nem preciso dizer o capeteiro que isso... Gente, eu imagino, meu Deus do céu. O capeteiro que isso foi. Eu apanhei da minha tia, apanhei feio, mas feio mesmo, enquanto a minha prima ria enquanto eu apanhava. Ela colocou meu tio para fora de casa,
pediu o divórcio e ficou com quase tudo que ele tinha. Inclusive, hoje eu até acho bem feito que ele ficou com a mão na frente e outra atrás. Só que o problema ali é que todos viraram as costas para mim. Até a minha mãe e o meu pai. Todo mundo. Até hoje não tem mais ninguém da minha família que fala comigo, assim, por parte de mãe. Eu sou chegada apenas da minha família por parte de pai, mas mesmo assim o meu pai não fala comigo. Se eu tiver no ambiente, por exemplo, ele sai. Bom, hoje em dia eu casei, né, refiz a minha vida e tenho 2 filhos. A minha mãe e o meu pai gostam das crianças, mas tem contato com eles, mas não tem contato comigo. Depois do divórcio, o meu tio sumiu. Assim, pelo que eu fiquei sabendo, ele foi para um outro estado, né, para viver com a família dele. Até porque era a minha tia, né, que eu tinha ali a ligação, né, da questão da família. Ele nunca mais me procurou e eu nunca mais soube de nada. Na época ninguém denunciou, até porque eu era menor de idade, né, mas ninguém denunciou. E a errada da história foi eu. Todo mundo saiu falando que eu me insinuei para ele, quando na verdade foi ele que começou a dar em cima de mim. Mas é isso, né? Fazer o quê? Outra coisa que eu percebo hoje, sendo adulta, é que me faltava muito amor materno e paterno. E eu a todo instante queria uma validação. E eu acho que por ele me dar muita atenção, eu fui criando nele ali uma certa dependência emocional. Mas eu digo isso não como uma desculpa do que eu fiz, tá, gente? É só algo que hoje em dia eu entendo melhor. Mas eu sei exatamente o quanto eu errei, porque o certo era eu ter chegado para minha tia e ter falado o que estava acontecendo, que ele estava me olhando diferente, que ele estava dando em cima de mim, ou até mesmo, né, que ele tinha me beijado. Essa era a atitude certa que eu deveria ter tomado. Mas não foi o que eu fiz e hoje eu vivo com as consequências, né, das minhas escolhas. E bom, gente, esse foi o relato, né, um relato pesado, um relato complicado, né, até, assim, um relato difícil de digerir. E é foda, né, gente, porque realmente ai, gente, é muito complicado. Assim, eu entendo a questão, por exemplo, do erro dela, né, que ela podia ter, sei lá, falado com a tia e tudo mais, só que uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né, que ele era o adulto da história, ele era o velho, né, o homem velho da história, o adulto velho, né, e ela era uma criança, né, então assim, porque, gente, 12, 13 anos, tá entrando ainda na adolescência, né, e tem essa questão também, né, que tanto, isso não é só com menina, né, gente, tanto o menino quanto a menina, quando eles têm essa carência ali na infância, na adolescência, de uma mãe, né, de um pai, é bem comum essa pessoa projetar essa frustração em relacionamentos, né? Então, às vezes, né, um menino muito novo, ele começa a querer se relacionar com mulheres muito mais velhas e vice-versa. Então, eu vejo muito por esse lado, entendeu? Querendo ou não, gente, ela era uma criança, tipo, 12 anos, 12, 13, é uma idade muito... Ai, sei lá, é uma idade muito... Enfim, só que eu acho que são vários detalhes também, né? Tem a questão de que, mesmo ela crescendo, ela continuou tendo caso com ele. Ah, enfim, gente, complicadíssimo, né? Complicadíssimo mesmo. Acho que eu não sei nem o que dizer, é uma história cheia de coisa ruim, então, tipo, meu Deus do céu, eu tô até meio perdida aqui, então nem vou me estender muito, não. Mas, enfim, coloque aí nos comentários o que vocês acharam, qual, né, é a opinião de vocês, mas assim, né, gente, com respeito, lembrando que a história foi enviada pela própria pessoa, então provavelmente ela vai assistir o vídeo, vai ler os comentários, então, respeito, né, nos comentários. E é isso, muito obrigada, moça, por ter enviado o relato, tá? Um beijo e, assim, fico feliz, né, que hoje, né, você tá bem, casou, teve filhos, mas é aquela questão, né, triste porque hoje você vive afastada da sua família, mas acredito que você entenda, né, o motivo, enfim, é uma história bem complicada, então, enfim, é isso, eu só tenho a agradecer que você, né, tenha enviado aí o relato aqui pro canal, tá? Ó, um beijo, tchau, tchau, e muito obrigado também a todos vocês, muito obrigada, né, a todos vocês que ficaram até o final do vídeo, e é isso, gente, tchau, tchau, eu vejo vocês no próximo vídeo, nos próximos relatos.